bem, galera? Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, vocês já conhecem. Toda quarta-feira nós estamos aqui no canal Educação, a partir das 18h30, para a nossa aulinha de Biologia. Sejam todos muito bem-vindos, já está aqui já, ó, né? Opa, acabou de tirar, mas já está aí, você viu aí, tá? Aulinha de Biologia, aqui, isso, olha aqui, ó. Pronto. Está aí a partir das 18h30, toda quarta-feira. E na sexta, nós temos aquela aulinha lá de Ciências da Natureza. Não é verdade? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Caraúbas, Hugo Napoleão 1 e 4, Gerumênia, Lagoinha do Piauí, Oeiras e São Francisco do Piauí. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, estamos aqui, tá? Estamos aqui. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Hoje, que são 5 de outubro de 2022. Nós vamos trabalhar o conteúdo produção e conservação de alimentos. Então, dando continuidade ao que a gente havia conversado na aula passada, tá? Reconhecer que a alimentação é requisito fundamental para os processos vitais e adaptativos dos seres vivos. E é mesmo, né, gente? Pessoal, a alimentação é fundamental, meu irmão. Fundamental. Sabe? A alimentação é tudo. A verdade é que você é o que a sua alimentação é. Né? O que você se alimenta, não adianta. Tá? Não adianta. Se você se alimenta bem, e quando eu falo bem, não é muito. Bem quer dizer qualidade, não é quantidade. Não é quanto você come, é o que você come. Beleza? Então vamos lá, galera. Olha que imagem legal. Conservação dos alimentos. Olha que imagem bacana. Não é bonita a imagem? É bonita, gente. Alimentos aí, ó. Não é? A gente vai ver o que tem de vantagem com relação à conservação dos alimentos. Eu lembro da minha avó fazendo conservas. Hoje você tem umas conservas bonitas, de pimenta. Tem umas conservas bonitas, né? É bacana, eu acho. Bonito, cor mais linda do mundo. Dá vontade nem do cara comer. De tão bom que é, de tão bonito que é. Dá até pena. Então vamos lá. Primeira coisa é, por que os alimentos estragam? Então, para eu poder entender os alimentos, por que eu preciso conservar, a primeira coisa que eu preciso saber é por que eles estragam. Para poder entender por que eu preciso conservar. Tranquilo? Então, se eu souber por que eles estragam, eu vou saber por que eu preciso e como eu faço para conservar esses alimentos. Então, primeiro ponto, vamos lá. Os alimentos, pessoal, todos eles, todos, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, acabam estragando, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Todos eles. Então, o método de conservação é que vai definir por quanto tempo esse material, esse alimento, pode estar conservado. Então, se você observar, o principal objetivo hoje, com relação o alimento, tá? É manter esse alimento seguro por mais tempo, retardando esse processo de deterioração que ocorre
através de reações químicas, muitas delas que ocorrem por causa de micro-organismos que estão ali naquele alimento, né? Quer dizer, olha, deixa eu voltar bem aqui, só para você ver, olha aí, ó. Tá vendo esse alimento aí? Né? Se você avaliar, aí tem muito líquido. E aí eu vou já falar um pouco sobre isso, sobre a questão do líquido, tá? Que acaba ajudando a acumular muitos micro-organismos, e esses micro-organismos, ao se acumularem ali, acabam gerando uma decomposição. Então, isso é um processo absolutamente natural. Absolutamente natural. Esse processo de decomposição que vocês estão vendo, que acontece no alimento. Quer dizer, o estranho seria se esse processo de decomposição não acontecesse. Professor, o senhor por acaso está dizendo que o processo de decomposição não acontecendo é porque o alimento tem alguma coisa a mais? Nós vamos ver se há mais aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Olha aí o que eu estou colocando para você, né? E o que fazer, já que eu sei que eles vão se deteriorar? Uns mais rapidamente, outros mais lentamente, mas eu sei que eles vão se deteriorar. Então, o que fazer? O que é que eu posso fazer para esse processo acontecer de maneira mais lenta, não é? Porque não estragar é impossível. Não estragar é impossível. Então, vamos lá. Então, diante disso, eu tenho o quê? Não é? É necessário demais manter esses alimentos em perfeito estado de conservação. Perfeito estado de conservação. Quanto mais você mantém esses alimentos em perfeito estado de conservação, melhor será para você ter esse alimento por mais tempo ali próprio para o consumo, tá? Então é um ponto importante. Seguro para o consumo. O que você menos quer nesse momento é que esse alimento não seja seguro para o consumo, é o que você menos quer. Beleza? Para isso eu tenho vários métodos de conservação que são eficazes. E aí nós vamos ver quais são esses métodos de conservação de alimentos, tá? Para a gente poder entender melhor. Então, um deles é o emprego do calor. Quando você aquece o alimento, você destrói ali a maior parte desses micro-organismos. Por exemplo, por que é importante ferver o leite? Para que, submetendo à fervura, ao aquecimento, esse leite possa estar próprio para o consumo por mais tempo. Né? Eu lembro do interior, quando a gente queria fazer coalhada, era fácil, botava o leite para ferver, né? Aí quando ele estava fervendo, o cara pingava 3 gotinhas de limão, 4 gotinhas de limão. Pronto, cortava o leite. O pessoal diz que corta, né? Cortava o leite. Beleza? Muito bem. Então, altas temperaturas vão provocar o quê? A morte ou inativação dos micro-organismos. Então, o primeiro ponto é esse. Então, por isso, você aquecê-los a altas temperaturas. E por um tempo maior. Por quê, professor? Porque quanto mais tempo você submete os alimentos ao aquecimento, mais tempo esses alimentos vão durar. Beleza? Então, aí é um ponto importante. Tranquilo? Então, alguns exemplos de uso aí, desse tipo de tratamento térmico. Né? O branqueamento em vegetal, a pasteurização. Pasteurização é aquele leite, eu adoro aquele leite de pacote do supermercado, aquele leite líquido. Que você compra no supermercado, você compra em padarias, eu adoro, eu acho bem legal. É um leitezinho líquido que você, ali ele é que eles chamam de leite tipo C, ele é pasteurizado, tá? Ele é submetido ao calor e depois ao frio rapidamente. Então, ele destrói muitos micro-organismos.
Eu falei do emprego do calor, agora é o contrário, é o emprego do frio. O emprego do frio. O emprego do frio faz com que o alimento ali, né, no supermercado é muito comum isso, você vê freezers, grandes geladeiras, né, e aí eles ficam ali submetidos ao resfriamento ou ao congelamento, reduzindo, obviamente, o crescimento de bactérias e fungos. Bactéria e fungo adora a temperatura ambiente, adora, ama a temperatura ambiente. Então, quando você tem alimentos que ficam por mais tempo à temperatura ambiente, isso promove, facilita a proliferação desses micro-organismos, principalmente bactérias e fungos. Beleza? Então, se você... Ora, uma das maiores invenções que o mundo já viu foi a geladeira. O meu pai sempre me contou, ainda é vivo, graças a Deus, mas ele sempre me contou, eu me lembro muito bem disso aí, meu filho. Eu digo, pai, como é que era preservado, conservado esses alimentos? Carne, por exemplo, antigamente, né? Porque carne é um alimento muito perecível. É um alimento de fácil, se estragar muito fácil. Muito fácil. Como é que esses alimentos ficavam preservados, conservados, papai, como era? E aí ele dizia, rapaz, olha, por exemplo, era muito comum o cara pegar a carne, pegar a banha de porco, botava uma folha de bananeira, botava banha de porco, aí cobria a carne, botava uma banha de porco por cima dessa carne e fechava com folha de bananeira. Então ela demorava tempos e tempos, salgava, né? O primeiro passo é esse, salgar. Salga, estende e deixa ela mais seca. Aí você fazia isso. Ô, meu amigo, a carne ficava preservada por muito tempo. Muito tempo. Então isso é bom demais. Excelente. Mas aí veio a geladeira. E a presença da geladeira, né, vamos dizer, o aparecimento, a invenção da geladeira, facilitou e muito a proliferação a conservação de alimentos, porque antes proliferavam ali um monte de micro-organismos. E uma vez que esses micro-organismos ficam mais retardados o processo de decomposição por causa da presença do frio, então é melhor. O outro é o controle da umidade. Controle da umidade. É muito comum hoje você encontrar em lugares que vendem temperos, etc. e tal, é muito comum você encontrar alimentos desidratados, né? Azeitona desidratada, ameixa desidratada, tomate desidratado. É muito comum. A desidratação, quer dizer, a retirada da umidade faz com que o alimento se conserve por mais tempo. A retirada da umidade. Quando você retira a umidade, esse alimento passa a ficar preservado ali por mais tempo. Tranquilo? Show de bola, show de bola? Então, frutas, né? Por exemplo, eu de vez em quando eu preparo a granola, né? Granola e que eu chamo de fruta cristalizada. Você compra a quantidade, já vê uma mistura boa danada, mistura grande. Aí você pede ali, rapaz, eu quero frutas tais, tais e tais, frutas cristalizadas, frutas desidratadas. Professor, e essa fruta dura por mais tempo? Mas com certeza, meu amigo, porque ela é desidratada. E tudo que é desidratado acaba demorando mais tempo para poder estragar, né? Então, um exemplo. O leite em pó, por exemplo, ele é desidratado também.
você fica só o pozinho, que você depois vai diluir esse pozinho, né, na água para fazer ali o seu leite. Mas ele é desidratado. Ele é fabricado assim. Controle do oxigênio. Ó, que foi que nós já falamos. Nós já falamos através do calor, do frio, da umidade e agora do oxigênio. Por isso existe a chamada embalagem a vácuo. Por isso existe a chamada embalagem a vácuo. Ora, tu imagina, tu submeteu o alimento ao calor, depois ao frio rapidamente, depois desidratou e embalou ele a vácuo. Aí demora para sexo sem fim, amém. Por isso que os alimentos demoravam mais tempo, né? Desidratação, o aquecimento, o resfriamento. E agora nós temos maquininhas em casa que faz embalagens a vácuo. Meu irmão, é muito bacana. Você pega o alimento, embala, acabou-se. Acabou-se, moço. Tá lá o alimentozinho, bem embaladinho, bem bacaninha, né? Então não tem como. Você retira todo o oxigênio. Minha amiga, a máquina chega puxa, chega chupa. Não fica nada. Você vai ao supermercado hoje, ó, queijo, carne de sol. Carne de sol que é embalada a vácuo. Você pega só pela carne de charque, é embalada a vácuo. A carne de charque, além de ter muito sal, ela é embalada a vácuo. Passa tempo aquela carne ali, ó. Passa tempo. Sem estragar. Por quê? Embalada a vácuo. Queijo, legume, carne, tudo é embalado a vácuo. Então, quando você faz, cria, gera a embalagem a vácuo, ela suga o alimento, o oxigênio. E aí esse alimento fica mais preservado por mais tempo, porque não tem oxigênio. Um outro ponto importante. Agora, esse eu queria discutir com vocês. O uso de aditivos alimentares. O uso de aditivos alimentares. Esse ponto é importante. Professor, o que é isso, o uso de aditivos alimentares? Os chamados aditivos químicos, né? Os chamados aditivos químicos. Esses aditivos, meu amigo, quando eles são colocados no alimento, adicionados ao alimento, a função é modificar a característica física, química, biológica e até mesmo sensorial. Que é isso, professor? Sensorial. Cheiro, por exemplo. Odor. Sabor. Sensorial. Ele vai servir para conservar o alimento, que são chamados conservantes, né? Conhecidos como conservantes. Que vão impedir a ação de micro-organismos. Ou, às vezes, não só impedir a ação de micro-organismos, como também de enzimas, que vão provocar a alteração dos alimentos. Beleza? Que vão provocar a alteração dos alimentos. Show. Lindo. Vamos para o próximo. Olha aí uma pergunta que eu acho que vale R$1 milhão, essa pergunta. Eu acho que é o que todo mundo quer saber. Todo mundo pergunta. Professor, conservante colocados nesses alimentos fazem mal à saúde ou não? Pergunta interessante. Pergunta muito interessante. Vamos lá. Muitas pessoas acreditam que o simples fato de consumir alimento que contém conservante irá comprometer a sua saúde. Mas isso não é verdade. Olha aí o que está sendo colocado. Isso não é verdade. Alimentos com conservantes, dentro dos limites permitidos, não comprometem a saúde do consumidor. Pelo contrário, garantem um alimento seguro por muito mais tempo. Pessoal, se eu tenho conservante
adicionado aqui, adicionado aqui, adicionado aqui, esse conservante, como o próprio nome sugere, vai conservar por mais tempo esses alimentos. Então, obviamente, que esse alimento, né, ele vai, com essa quantidade maior de conservantes, ele vai tornar o alimento, por mais tempo, próprio para o consumo. Isso é a função do conservante, pessoal. Então, tenha cuidado em relação a isso aí. E olha o contrário aqui. Conservantes são semelhantes a agrotóxicos? Pergunta interessante. Resposta: não, gente. São substâncias cujas propriedades são diferentes. As propriedades dos conservantes, as propriedades químicas dos conservantes é uma coisa. As propriedades químicas dos agrotóxicos, a propriedade é outra, completamente diferente. Então, conservante é uma coisa, agrotóxico é outra. São coisas diferentes, tá bom? Então, olha, é muito comum pessoas confundirem conservantes com agrotóxicos e acharem que é a mesma coisa, mas elas não são. Tá? Agrotóxico e conservante são coisas diferentes. O agrotóxico, pessoal, é colocado no produto que está ali ainda plantado, e o objetivo é pegar aquele alimento, fazer com que aquele alimento possa não ocorrer a presença de bicho, de alguns tipos de lagartas, etc., que vão gerar problema para aquele alimento. Já o conservante, não. O conservante, ele tem como objetivo tornar o alimento próprio consumo por mais tempo. Por muito mais tempo. Tranquilo? Alimentos livres de conservantes são sempre mais saudáveis? Pergunta legal essa, hein? Resposta: às vezes não. Às vezes é o contrário, porque se o alimento ele não tem nenhum conservante, a possibilidade dele se estragar é maior. E em ele se estragando, vai acontecer o quê? Se tornar impróprio para o consumo. Se você come, pode ter problemas seríssimos. Beleza? Show. Galera, vamos lá. Volta para mim aqui, Dornelles. Todas as vezes que a gente finaliza o nosso conteúdo, a gente sempre trata de questões. Não é assim? Muito bem. Então, nós estamos finalizando nosso conteúdo. Eu vou colocar as questões para você, para a gente poder saber em que ponto você está do aprendizado da nossa aula de hoje. E eu quero a participação de vocês que estão nos polos aí e da galera que está também pelo YouTube. Põe na tela a primeira questão, por favor. Vamos lá. Diz assim, ó. Degradação proteica é a destruição da estrutura primária, que consiste no desdobramento gradativo da molécula de proteína em peptonas, polipeptídeos e aminoácidos. Sobre o processo de degradação das proteínas, analise as assertivas e assinale a correta. Eu vou dar a você 2 minutos e eu volto com o gabarito e comentando com vocês sobre isso. Até já.
Beleza, galera, tá aí. Cadê a galerinha colocando o gabarito, gente? Vamos lá, pessoal. Vamos participar, porque o professor não tem como saber, não tem como aferir o conhecimento de vocês, não. Eu só tenho como saber se vocês estão beleza ou não através da atividade. A atividade é o momento para isso. Se você não participa, não tem como eu saber. Então vamos lá. Primeira questão. Degradação proteica, né? Ele está pedindo aí. E ele pede o seguinte, sobre o processo de degradação das proteínas, analise as assertivas e assinale a correta. Então, gabarito, para a primeira questão, letra C, de canal Educação, diz assim: aquecimento moderado ou excessivo de certos alimentos pode provocar a reação de Maillard, ou chamado escurecimento não enzimático, que é uma reação entre proteína e carboidrato. Para isso, você tem que ter estudado proteína, você tem que conhecer carboidrato, que ocorre em função da ação do calor, né? Que em função do calor. Tranquilo, tranquilo? Beleza, então. Gabarito letra C. E aí vamos lá participar daqui para frente. Vamos lá. Considere o livro Os Serviços de Alimentação, Planejamento e Administração para responder à questão. A contaminação microbiológica dos alimentos de origem animal leva à putrefação e a dos alimentos de origem vegetal leva à fermentação. Muito bem. Que são estágios finais do processo. Por outro lado, algumas alterações nos alimentos podem ser provocadas, né? Favorecendo produtos como iogurte, picles, por exemplo. A adição de micrococos nos alimentos leva a alterações do tipo. Gente, micrococos é bactérias, tá? Você não tem aqueles casos de alimento com lactobacilos vivos, etc e tal? Pois bem, é exatamente disso que eu estou falando. 2 minutos e eu volto comentando com vocês e gabaritando. Até já.
Muito bem, galera. A galerinha aí de Lagoinha está dizendo, vamos aqui de letra A. E a Lindinalva Rodrigues, lá, não sei de onde, ela não disse. Diz aí, Lindinalva, de onde é? Colocou letra C. Mas o gabarito é letra A, né, na verdade. Isso aqui é muito comum, a dona de casa, inclusive, conhece, né? A dona de casa, inclusive, conhece isso. O aumento da viscosidade do alimento. Tem uns alimentos que quando a gente pega, ele tá meio viscoso, velho, né? Aí você cheira o alimento, tá horrível. Tem um pessoal que dá uma lava. É muito comum, sabe em quê? Presunto. Ele fica com aquele viscoso, velho. Tem gente que lava, né? Tem gente que pega esse alimento e cozinha, né? E aí o cara consome, né? A verdade é essa. Muito bem. Valeu, Lagoinha. É uma bactéria que pode contaminar os alimentos e causar infecção com sintomas que podem variar de leves a graves. Esse é conhecido demais. Conhecidíssimos. Qual é a letra? 2 minutos e eu estou de volta. Até já. Beleza. Faltou a galerinha de Lagoinha e dos outros polos participarem aí, gente. Por favor, hein? Por favor, vamos lá. Então vamos aqui, ó. Galera, esse aqui é conhecido, né? É fácil demais, que é o Staphylococcus aureus. E digo mais, hein? Staphylococcus aureus é uma bactéria bem perigosinha, viu, gente? Tem que ter muito cuidado. É muito comum, principalmente em alimentos mofados. Tem uns queijos que eles são naturalmente mofados, veja. E caro. O queijinho caro. Então tem que ter um pouco de cuidado, porque são alimentos que requerem um cuidado maior. Porém, deixa eu dizer, esses que são naturalmente mofados, eles tem todo um trabalho em cima deles. Ele não é que ele mofou por acaso. Então, cuidado com isso, tá? Vamos lá. Questão de número 4, penúltima de hoje. Analise as afirmativas abaixo, considerando a resolução da Anvisa.
que dispõe acerca dos padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação. Aqui é você usar o bom senso, né, gente? Para responder uma questão dessa. É usar o bom senso sobre a alimentação. 2 minutos e eu volto. Até já. E aí, galera? Hã? Como é que é? Alternativa correta. Cadê a galera de Lagoinha, gente? Vamos lá. Gabarito, letra B de bola. São corretas apenas afirmativas 4 e 5. Vamos lá, vamos ler A1, A2 e A3 que estão erradas. Os alimentos não podem conter qualquer quantidade de micro-organismo patogênico. Gente, sempre tem. Toxina também tem. O que não pode ter em quantidade que cause doença. 2, os setores que respondem pela cadeia produtiva de alimentos são responsáveis em assegurar padrões microbiológicos até 15 dias após o prazo de validade. 15 dias do produto. Não é verdade, pessoal. Os padrões microbiológicos vai depender do, do tipo de alimento e da conservação dele. Beleza? A determinação da frequência de análise a fim de garantir o cumprimento dos padrões microbiológicos é de responsabilidade dos estabelecimentos que comercializam o produto. Não. Também, né? Também. Você não pode botar uma coisa que é perecível fora da geladeira. Mas é principalmente de quem fabrica. Galera, essa próxima não é para você me dar resposta nenhuma, é apenas para copiar, porque ela é para casa. Eu volto já já em 1 minuto, encerrando a nossa aula de hoje. Até já.
Muito bem, galerinha. Tá aí, tá aí. Tô colocando para vocês essa questão para casa, tá bom? É uma questãozinha para você fazer em casa. E a pergunta é simples, explique como ocorre o processo de putrefação do alimento. Simples demais, não tem nenhuma novidade aí. Tudo na aula de hoje que a gente tratou. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Sexta-feira a gente se vê, hein? Assunto legal envolvendo maconha. Eu posso utilizar maconha para alimento, ó? Para medicamento? Sim ou não? Sexta-feira a gente vê isso. Tchau.